meu peito, tua promessa vive, como uma chama no lugar do coração. A criação espera a tua glória, Senhor. Os sofrimentos não se comparam à luz que virá, que virá. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que o coração jamais sonhou, é o que preparaste para mim, para quem vive teu amor. Chamas abrasadoras ardem em meu ser. Tua promessa viva nada vai deter. A glória que virá, a esperança sem fim, Deus preparou pra mim. Eu creio, eu espero, chamas de amor me consomem aqui. Eu creio, eu espero, o Olá, boa noite, salve Maria, amados irmãos, Valéria Godoy, para mais uma noite de formação, onde hoje vamos falar um pouquinho sobre o carisma Chamas Abrasadoras. Já é do conhecimento de todos que o nosso carisma é a formação da consciência através de uma vida na graça, pela efusão do Espírito Santo. Então, é com muita alegria que estou aqui para falar um pouquinho mais sobre esse carisma que transformou a nossa vida. Então, hoje, o tema de hoje é a formação da consciência na prática, o caminho do amor. Então vamos falar um pouquinho desse carisma, um carisma para os dias atuais, que eu tenho certeza que está sendo preparado por Deus para transformar muitas vidas, como já está acontecendo. Então que você possa aí pegar papel, caneta e anotar tudo aquilo que é necessário. Você também vai ter aí na nossa página do material de apoio os exercícios, o conteúdo em PDF, você vai ter o vídeo gravado para que você possa ver mais vezes e trabalhar toda esta formação. Então, como sempre, vamos iniciar pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A formação da consciência na prática. Uma jornada de transformação integral através do caminho do amor, integrando espiritualidade, neurociência, psicoterapia para o desenvolvimento humano pleno. Então, o Centro Missionário Chamas Abrasadoras, ele tem um cuidado muito especial com a formação espiritual, mas também humana, uma jornada de transformação integral. Essa foi, nós sabemos que o carisma de uma obra, ele se dá pela experiência do fundador, a sua experiência pessoal com Cristo Jesus. Então, a nossa experiência pessoal com Cristo foi através da formação da consciência, né? Através de uma vida na graça, pela efusão do Espírito Santo. Então, após nós termos sido batizados no Espírito Santo, termos tido essa experiência profunda com o Espírito Santo de Deus, Deus foi trabalhando na formação da nossa consciência. Então, a cada formação que era realizada, pela experiência que nós tínhamos, era de uma transformação integral
principalmente através da formação. Então, por isso, hoje, o carisma Chamas Abrasadoras, ele se dá principalmente através dessa jornada de transformação integral, desse caminho de formação. Por isso, o desenvolvimento humano pleno. Então, aqui você vai encontrar a formação humana e a formação espiritual. E aqui eu peço para que você se atente a uma coisa, porque muitas vezes, quando se fala de formação espiritual, as pessoas se empolgam, não, vamos lá, pá. Só que quando nós nos deparamos de frente com a formação humana, que é o conhecimento de nós mesmos, o autoconhecimento, nós muitas vezes somos tentados ao desânimo. Porque nós, ao invés de percorrermos esse caminho com perseverança, nós desistimos no primeiro ato de fraqueza. Então, que você possa permanecer firme nessa jornada. Por isso, nós usamos o protocolo terapêutico integral, ou seja, o protocolo do amor foi o nome que nós demos a esse caminho, a essa jornada de conhecimento interior, de cura interior. Então, a formação da consciência, ela transcende o ato passivo de receber a luz. Então, ao sermos iluminados pela própria luz, que é o próprio Deus, Jesus Cristo disse, eu sou a luz do mundo. Ao termos essa experiência pessoal com Jesus, após sermos batizados no Espírito Santo, nós temos recebido a iluminação na nossa consciência, temos recebido a luz que é o próprio Cristo. A nossa formação da consciência, ela transcende o ato passivo de receber luz. Então nós, dentro do Centro Missionário Chamas Abrasadoras, nós somos convocados por Deus, chamados por Deus, não só a receber, mas sim a participarmos de um processo ativo de psicorreeducação, que demanda o engajamento integral do indivíduo em sua jornada de transformação. Então, nós vamos deixar de ser sujeitos passivos, que só recebemos iluminação, que só recebemos luz, e vamos nos tornar nesse processo, nessa jornada, sujeitos ativos, através da psicorreeducação. E também através do nosso engajamento integral na jornada de transformação. Amados, para sermos transformados por Deus, nós precisamos estar engajados na obra de Deus. Nós precisamos ter engajamento. Hoje nós temos um exemplo típico disso, né, nas redes sociais. O que as pessoas buscam através das postagens nas redes sociais? Engajamento. Por isso, através dos CTAs, né, que são chamados à ação, por isso quase em todos os vídeos você vê, e você, o que você acha disso? Deixa aí seu comentário, né? Todas essas coisas, por quê? Para que haja engajamento. Então, uma obra, ela sobrevive através do engajamento do indivíduo. A nossa transformação, ela vai se dar através do nosso processo ativo, quando nós deixarmos de ser pessoas passivas, que só queremos receber, para sermos pessoas ativas, participarmos de um processo ativo, pessoas engajadas, pessoas que participam desse processo de transformação. Então, o caminho amor, ele representa um protocolo terapêutico, mas um protocolo terapêutico inovador, que vai unir dimensões espirituais, mas também dimensões neurológicas, psicológicas, em uma abordagem integral para o crescimento pessoal e cura interior. Então, esse primeiro passo, né, nessa primeira fase que nós estamos passando, do vem e veja, do nosso vocacionado, do nosso aspirantado, nós somos chamados a um processo de crescimento interior, a um processo de cura interior. Nós somos chamados a passar por esse protocolo terapêutico inovador, que une as nossas dimensões espirituais, neurológicas e psicológicas. E isso você não vai ver em qualquer lugar. Por isso, se você é chamado, você está sendo chamado a conhecer esse carisma, você está sendo chamado, assim como é a primeira fase, né, do nosso vocacionado, vem e veja. Você está sendo chamado por Deus para esse processo.
esse processo de crescimento pessoal, de cura interior. Então, amados, aqui eu quero deixar uma experiência muito profunda minha, da fundação, né? É ótimo nós termos o conhecimento de Deus. Deus é o nosso fim último, né? Nós viemos dele e para ele voltaremos. Mas Deus nos concedeu a graça de estarmos aqui nesta terra. Deus nos criou para vivermos nesta terra. Eu sei que dói às vezes quando nós ouvimos isso. Não é um processo fácil. Muitas vezes nós nos refugiamos, fugimos da nossa vida querendo somente as coisas do céu. Né? Somente é como se nós simplesmente quiséssemos as coisas do céu. Mas, amado, nós vamos alcançar as coisas do céu se nós vivermos bem nesta terra. Porque o Senhor nos conferiu corpo e alma para vivermos aqui a vontade de Deus. A que a teologia diz, né? O já, mas não ainda. Então, através daquilo que nós vivemos aqui, nós alcançaremos as coisas do alto. Nós alcançaremos a vida eterna, nós teremos a visão beatífica de Deus. Mas de acordo com a vida que nós levamos aqui. Aqui nós temos esta vida, este local, para viver segundo o coração de Deus. Então eu quero dizer para você, não desperdice a sua vida de uma forma alienada, achando que você simplesmente foi feito para as coisas do alto. Você foi feito para as coisas do alto, mas também você foi criado para viver as coisas do alto aqui. O já, mas não ainda. Estamos, como Jesus disse, vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Mas enquanto vocês estiverem no mundo, eu não vou perder nenhum de vocês. Então, nós estamos aqui para viver uma vida segundo o coração de Deus. É aqui nesta terra, é aqui onde você está, é aqui nesse processo que você está vivendo do aspirantado, do vocacionado, do vem e veja, que você está sendo chamado para viver a vontade de Deus, para o seu crescimento pessoal, para a sua cura interior. Então, se engaje nesse processo. Faça os exercícios, veja os vídeos, participe das nossas formações que vamos ter ao vivo, né? Através do Google Meet, através dos meios que estiverem disponíveis para que nós possamos estar juntos, nos conhecer, né? Então, engaje nesse processo vocacional. Não queira ser uma pessoa alienada. Você precisa, nós necessitamos de cura, nós necessitamos do crescimento pessoal para que nós possamos viver aqui segundo o coração de Deus. Vivemos esse processo do amor. Então, vamos falar um pouquinho agora da visão geral do caminho do amor. Então, amor, você já ficou bem claro para todos nós que é uma sigla. Então, vamos falar aqui um pouquinho agora do amor enquanto acolhimento e aceitação. Ou seja, reconhecimento da presença divina e autoaceitação radical através da psico-reeducação. Então, nós reconhecemos a presença de Deus em nós, que somos templos vivos do Espírito Santo, que a Santíssima Trindade habita em nós, inabita em nós. Reconhecemos a presença divina em nós, mas também temos a autoaceitação radical através da psico-reeducação, ou seja, nós nos aceitamos. É preciso passar por esse processo de autoaceitação, porque muitas vezes nós nos odiamos. Muitas vezes nós não suportamos a nós mesmos. Nós buscamos Deus como uma fuga, porque não conseguimos ficar um minuto em silêncio. Não conseguimos passar uma dor sozinho, como a segunda dor, a Virgem Maria. A igreja vai nos ensinar que a segunda dor, ela também vai de encontro com aquelas pessoas que não conseguem sofrer sozinhas. Mas elas se colocam tão como vítimas que elas têm que falar da dor delas para todo mundo. Elas não conseguem silenciar na dor. Elas não conseguem viver um momento de tribulação como oferecimento e união ao sacrifício de Cristo na cruz. Mas ela tem que sair falando da dor dela para todo mundo ver ela como vítima. Que ela está sofrendo, que ela está isso, que ela está aquilo. Então nós precisamos nos autoaceitar.
Aceitar-nos com as nossas fraquezas, aceitar-nos com as nossas dores, com as nossas tribulações, com os nossos sofrimentos. Precisamos reconhecer a presença de Deus em nós, em meio à dor, em meio ao sofrimento. Mesmo que eu esteja sofrendo, mesmo que esteja doendo, mesmo que eu esteja passando por dificuldades, Deus inabita em mim. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Jesus disse: estarei convosco até os últimos dias. Então, nós reconhecemos essa presença divina em nós, mas nós também nos autoaceitamos. A presença divina em nós, o processo de inabitação da Trindade em nós, é para que nós nos autoaceitemos. Por isso Jesus se encarnou. Amado, eu tenho loucura pela encarnação do Verbo. A encarnação do Verbo é a principal festa dos consagrados marianos pelo método de São Luís Maria de Montfort. É o início da crucificação, da paixão de Cristo. Foi a encarnação do Verbo. Por quê? Porque ele assumiu a condição humana, mesmo sendo Deus, diz Filipenses, né? Ele não se apegou ao ser igual a Deus, mas assumiu a nossa condição humana. Você imagine, né? As pessoas que são apegadas a cargo, a poder, né? Como é difícil uma pessoa que está no topo voltar para baixo, né? Descer. Como é difícil alguém que está no topo, que tem que tomado pelo orgulho, descer. Se tornar uma pessoa humilde. E agora imagine Deus fez isso. Ele, o Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, o soberano, o desejado das nações, o Criador, né? Ele se humilhou até a morte de cruz. Então, esse caminho de autoaceitação, é por isso que Jesus se encarnou, para que nós aceitássemos a nossa condição humana. Nós precisamos aceitar a nossa condição humana, passar por esse processo de autoaceitação. Então eu acolho a presença divina em mim e me autoaceito. Porque Cristo me aceitou primeiro. Ele assumiu a minha condição humana. Então quem sou eu para não me aceitar? Né? Quem sou eu para não passar por esse processo de autoaceitação? Então, A de acolhimento e aceitação. M de mente plena e de meditação. Por isso a saúde mental é importante para o Centro Missionário Chamas Abrasadoras. Uma mente plena, né? Meditação, que é o fortalecimento do córtex pré-frontal. É isso que se chama CPF na psicanálise, né? Córtex pré-frontal, através de práticas contemplativas integradas. Por isso nós, Chamas Abrasadoras, temos faz parte da nossa espiritualidade a meditação. Faz parte do nosso carisma buscarmos uma mente plena, que é o fortalecimento do córtex pré-frontal, do nosso CPF, né? Como diz a psicanálise. Então, precisamos e temos práticas contemplativas integradas. A espiritualidade, ela faz parte da nossa formação. Nós somos formados através da meditação. Nós somos transformados através da meditação. Somos transformados através das práticas contemplativas. Por isso, você vai ver que os baluartes do Centro Missionário de Chamas Abrasadoras, a maioria deles pertence aos carmelitas. Né? Por quê? Por causa dessa meditação, dessa prática contemplativa. Nós somos apaixonados pela espiritualidade carmelita. Então, terceiro, O de ousadia e obras. Olha que interessante, né? Desenvolvimento da virtude da fortaleza e manifestação concreta da transformação. Então, nós desenvolvemos a virtude da fortaleza, que é a força da efusão do Espírito. Por isso, transformação da consciência através de uma vida na graça, pela efusão do Espírito Santo. Por isso somos apaixonados pelo fogo, por isso amamos a manifestação do fogo, amamos o batismo no Espírito Santo, somos provenientes do batismo no Espírito Santo. Por isso tivemos uma experiência profunda com o batismo no Espírito. Por isso nós desenvolvemos a virtude da fortaleza, né? Algumas pessoas, eu me lembro que eu fui pregar no retiro, até foi aqui na minha paróquia, e tinha um irmão que há muito tempo não via, né? E quando ele me viu, ele até ficou para me ouvir pregar.
Depois que terminou a pregação, ele veio para mim e falou assim: Valéria, eu estou aqui para te dizer que você na nossa diocese é um símbolo de perseverança. Tudo que nós sabemos que você passa e passou, você para nós é um símbolo de perseverança. Então, naquele momento eu achei até engraçado, porque o irmão nunca me chamou para pregar no grupo dele, mas ele falou isso. Falei, louvado seja Deus, né? Pelo menos ele sabe, ele reconhece a ação de Deus na nossa vida, né? Então, nós desenvolvemos pelo batismo a virtude da fortaleza, da força do Espírito. E essa fortaleza, ela precisa se manifestar. Ela se manifesta de forma concreta na nossa transformação. Nós fomos transformados pelo Espírito Santo. Fomos transformados e recebemos da parte do Espírito essa virtude da fortaleza. Então, O de ousadia e obras. E R de renovação contínua, ou seja, um processo permanente de neuroplasticidade e revolução interior sustentada. Aos pouquinhos vocês vão se acostumando com os conceitos aqui. Então, a renovação contínua dentro de Chamas Abrasadoras é um processo permanente. Então aqui não é por passe de mágica que você vai entrar aqui, vai receber um balde de unção na sua cabeça, nós vamos chegar aqui e derramar um balde de unção em você e você vai ser transformado na hora, num piscar de dedos. Não, a sua renovação ela vai ser de forma contínua, de forma permanente. Por isso nós precisamos, lá no início, lembra? Acolhimento e aceitação. Eu acolho a presença de Deus em mim e me autoaceito. Porque nesse processo de renovação contínua, também eu vou me deparar com as minhas fraquezas. Talvez eu também vá me deparar com as minhas quedas, com as quedas dos meus irmãos, com as quedas da comunidade. Nós vamos nos deparar com tudo isso. Então nós precisamos estar se renovando continuamente. Aqui é um processo de renovação contínua. Por isso, muitas vezes, as pessoas ficam um pouco assim, assustadas com as pessoas que vêm para perto de nós. E, amados, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, e muito menos medo de dizer. Aqui é lugar para aqueles que ninguém acredita. Aqui é lugar para aqueles que ninguém dá nada, que olha para você, é como a palavra de Deus diz, né? Deus usa os sábios para confundir aqueles que não são, para confundir os que são, né? Então, exatamente, Chamas Abrasadoras é esse lugar. É o lugar para aqueles que ninguém dá nada, para aqueles que ninguém acredita, para aqueles que já foram jogados aí, já tiveram muitas decepções na igreja, muitas decepções com diversos lugares na igreja, pessoas aí que talvez até deixaram de servir a Deus por conta desses traumas, né? Traumas religiosos, inclusive isso, traumas religiosos, né? Pessoas que tiveram esses traumas religiosos, pessoas que abandonaram o serviço de Deus por causa disso. Por quê? Porque não passaram por esse processo de neuroplasticidade, de renovação contínua, não passaram pelo processo de mente plena, de meditação, de acolhimento, de autoaceitação, de ousadia, de obras, né? Então, você que está aqui hoje, aqui é o nosso lugar. Aqui é o lugar para aqueles que ninguém acredita, para aqueles que são impedidos, para aqueles que são rejeitados, para aqueles que são humilhados, para aqueles que realmente estão aí à deriva, na margem, né? Como disse, quantos Jesus encontrou no caminho? Quantos Jesus encontrou na margem, né? Quantos chamas abrasadoras estão aí nas esquinas, nos becos da vida, né? Quantos? Aqui é o nosso lugar. Por isso eu não tenho vergonha de dizer, né? E digo para você, aqui é o seu lugar. Então vamos falar agora um pouquinho, falamos da visão geral do caminho do amor. Então, acolhimento e aceitação, A de acolhimento e aceitação, M de mente plena e meditação, O de ousadia e obras e R de renovação contínua. Uma coisa que eu quero dizer para você, amado, é que dentro dos Chamas Abrasadoras, você espere encontrar pessoas no processo. Porque aqui você não vai encontrar pessoas já no altar. Você vai encontrar pessoas a caminho do altar, indo de encontro ao altar. Então, aqui
nós vamos... Por isso que é lindo esse carisma. Eu sou apaixonada por esse carisma da formação da consciência, porque nós conseguimos ver a cura acontecendo, né? Como os 10 leprosos. No caminho, olha, você está sendo curado. Olha o que está acontecendo com você. É no caminho, né? Nós vamos vendo as transformações que Deus vai realizando. Nós podemos contemplar as maravilhas de Deus, né? Nós podemos viver o magnífico aqui na pele, né? É isso que acontece aqui dentro. Aqui é lugar de milagres. Aqui é lugar de vida. Aqui nós tocamos na vida. Aqui eu consigo apalpar a vida das pessoas. Tocar nas suas misérias. As chamas abrasadoras é isso, gente. Eu sei que muitas vezes eu fiquei um pouco escondida, né? Mas foi necessário, porque Deus tinha algo muito grande a realizar aqui dentro. Então, e Deus realizou. Deus fez o que tinha que fazer, né? Então eu fiquei um pouco escondida e agora eu tô aparecendo, né? Então hoje você vai ouvir a voz da fundação, né? A voz da fundação, você ouviu muito a voz do cofundador e junto com o cofundador a fundação. Hoje você tem a voz da fundação apenas, né? Então hoje você vai tocar de forma palpável o carisma Chamas Abrasadoras. E o carisma Chamas Abrasadoras é isso. Aqui é lugar de amor, aqui é lugar de misericórdia, aqui é lugar de perdão, aqui é lugar de renúncia, aqui é lugar de oração, de joelho dobrado, de jejum, de entrega, de engajamento. Aqui é lugar de espiritualidade profunda. Aqui é lugar de intelectualidade, de conhecimento, de meditação, de mente plena. Aqui é lugar de ousadia. Aqui é lugar de obras. Aqui é lugar de acolhimento. Aqui é lugar de autoaceitação. Aqui é lugar de tocar nas misérias. Aqui é lugar de colocar o dedo na ferida. Aqui é lugar de ver a chaga sendo curada. Aqui é lugar de tocar como Jesus disse, né, para Tomé. Se Tomé disse, se eu não tocar nas suas chagas, eu não acredito. Jesus disse, então toca nas minhas chagas, né? Jesus toca nas minhas chagas. Por um acaso, você não está vendo que aqui estão as minhas chagas, né? Toca nas minhas chagas. Aqui Jesus está dizendo isso a nós todos os dias aqui. Pode tocar nas minhas chagas, toca nas minhas chagas. Aqui é lugar de sensibilidade, aqui é lugar de lágrima, aqui é lugar de choro, aqui é lugar de grito, de escutativa, de interação, aqui é lugar de terapia, aqui é lugar de cura. Chamas abrasadoras, querida, é cura. Há um tempo atrás, uma pessoa entrou aqui na live e perguntou para mim assim, o que ela deveria fazer para conter os desejos? Aí eu pensei, parei, falei assim, você não tem que conter os seus desejos. Nós somos seres humanos. Deus nos fez com desejos. O que nós temos que ter é autodomínio sobre eles, é ter uma vontade orientada, um intelecto iluminado. Né? Como diz São Tomás de Aquino, nós precisamos viver virtudes, buscar virtudes, acolher a divina presença de Deus em nós e nos auto-aceitar como somos, mas unimos a nossa vontade à vontade de Deus. Né? Então aqui é lugar de verdade, aqui é lugar de olha, você é gente, né? Você não é anjo, você é gente, e você não é Deus, você é filho de Deus. Então é isso, muitas vezes as pessoas estão em alguns lugares e querem ser Deus, né? Elas buscam lugares para ser Deus, elas buscam lugares para para terem cargos, para terem poder. Chamas abrasadoras não é isso, gente. Não busque poder, não busque cargo, não busque relevância, não busque isso aqui. Mas queira sim buscar relevância dentro de você, queira crescer, queira ser transformado, queira ser santificado, queira ser purificado, queira ser amado por Deus. Aí sim você está
você é chamado a ser chamas abrasadoras. Aqui nós não nos preocupamos com cargo, nós não nos preocupamos com poder. O único poder que nós nos preocupamos aqui é o poder de sermos filhos de Deus. Esse poder nós não abrimos mãos. O poder da nossa dignidade, de sermos membros do corpo vivo de Cristo, do corpo de Cristo, como o próprio Papa Leão XIV, na carta que nós estamos estudando aí, né? Que você pode buscar nas nossas redes sociais, né? Papa Leão XIV nos agradeceu pelo que somos, pelo que fazemos, né? A gratidão por sermos membros do corpo vivo de Cristo, do corpo de Cristo, por sermos membros ativos do corpo de Cristo e não só sujeitos passivos. Chamas abrasadoras é lugar de atividade e não de passividade. Não vem aqui, amado, querendo ser um sujeito passivo, de só receber luz que não é para você aqui. Aqui é lugar de gente ativa, de gente enganjada, de gente que quer fazer acontecer, de gente que não olha para trás e não vira estátua de sal. Aqui é lugar de quem põe a mão no arado e não olha para trás. Mesmo nas suas fraquezas, mesmo nas suas dificuldades. Então, que você se prepare para viver esse carisma tão lindo que Deus conferiu para cada um de nós. Vamos falar um pouquinho agora específico do acolhimento e da aceitação. Então, essência espiritual. O reconhecimento da presença divina em cada aspecto da nossa existência constitui o fundamento de toda transformação autêntica. Por que nós experimentamos a transformação, amado, de forma autêntica? Porque nós reconhecemos que quem está dentro de nós é Deus. Eu, Valéria, olhar para minha história, ontem eu estava pensando, eu até me emociono, porque não há como olhar para minha vida e dizer Deus não estava ali. Não tem como. Não há como olhar para a nossa história e para tudo que nós já passamos, até mesmo enquanto comunidade, enquanto carisma. Não há como olhar para esse carisma e dizer Deus não está ali, é impossível. Porque tudo que já aconteceu e esse carisma sobrevive até hoje, esse carisma acontece na vida das pessoas, não é uma falácia, não é um sonho abstrato, não, é algo real. Por onde esse carisma passa, ele transforma a vida, ele transforma corações, ele aquece almas, ele incendeia pessoas, ele transforma histórias. Por quê? Porque nós reconhecemos a presença de Deus em nós. Nós reconhecemos a presença de Deus, nós acolhemos Deus em nós. Amado, nós precisamos voltar a acolher Deus em nós. Quanto tempo talvez você não acolhe Deus na sua vida? E o que é acolher Deus, amado? É saber que você tem dentro de você algo que pode transformar você. De dentro para fora. Deus escolheu inabitar em nós, porque a nossa transformação interior é extremamente importante para nós alcançarmos nosso fim último, para nós alcançarmos a vida eterna, para nós termos a visão beatífica de Deus e principalmente para nós vivermos nessa terra segundo o coração de Deus, porque só vivendo aqui segundo o coração de Deus, vivendo uma vida de santidade aqui é que nós vamos alcançar o nosso fim último. Por isso essa dimensão espiritual nos convida a ver além das limitações aparentes, reconhecendo a sacralidade inerente ao nosso ser. Amado, nós somos seres sagrados. A sacralidade de Deus, é inerente ao nosso ser. Aquilo que nós nos tornamos por diversos motivos não interfere na sacralidade do nosso ser. Porque nós somos inabitação de Deus. A Santíssima Trindade inabita em nós, então é preciso alcançar essa dimensão espiritual. E isso o carisma Chamas Abrasadoras traz. Ele nos faz alcançar essa dimensão espiritual que nos convida a ver além das nossas limitações aparentes. Amado, ontem eu estava conversando com Deus e eu dizia para Deus, quanto mais eu penso em parar, quanto mais eu penso em desistir, porque às vezes não é fácil, dá vontade de jogar tudo pro alto e dar um grito e sair correndo, aí fui, né? Mas é bem como Jeremias disse uma vez, eu tentei parar,
Eu tentei refrear esse fogo que me encerrava nos ossos, mas eu não consigo. É bem assim que acontece com chamas abrasadoras. Realmente é uma chama abrasadora, como nós falamos desde o início dessa primeira parte da nossa formação, que é a essência espiritual do carisma Chamas Abrasadoras. E essa essência espiritual é a Trindade em nós. É essa presença de Deus que nos encerra nos ossos e não nos deixa parar, mas nos motiva. Eu me lembro que eu fui confessar, não faz muito tempo, e o padre falou, eu comentei uma coisa com ele, e aí ele falou para mim assim, nossa, não esqueça a carinha dele até hoje. Nossa, quem falou isso para você? Aí eu falei assim, ué, ninguém. Falei assim, o Deus que habita em mim me fez viver isso, eu tô te falando. Ele, uau, respirou assim e falou, Valéria, às vezes, né, o fogo de Deus ainda vem e nos faz subir nas alturas. Aí, ou seja, por aquela coisa que tinha, uma experiência que eu tinha tido, que eu falei para ele, nossa, nunca ouvi isso, porque era uma coisa pessoal. Era um acolhimento pessoal da Trindade que eu tinha tido. Era uma experiência tão viva, tão linda, que alcançou o coração dele, né? De um padre, de um sacerdote, no sacramento da confissão, gente. Então, isso vai além das nossas limitações. A presença de Deus em nós, a dimensão espiritual que há dentro de nós, ela transcende as nossas limitações. Então, por isso que eu digo que Chamas Abrasadoras é lugar para gente que quer viver isso. Que não quer ser uma pessoa limitada, mas que quer ver além das suas limitações. Uma pessoa que se olha no espelho num processo terapêutico, mas que após se ver no processo terapêutico, após a autoaceitação, ela reconhece também a presença de Deus nela, que ela é a imagem e semelhança de Deus. E que talvez a imagem que ela estava vendo era uma imagem distorcida. Então, Chamas Abrasadoras é isso. É lugar de gente que quer ver além das limitações aparentes. Por isso que muitas pessoas, amado, batem de frente com o carisma Chamas Abrasadoras. Porque olham para as pessoas que estão aqui e dizem, não é possível, cara. Valéria, não acredito. Ela não. Pedrita, não. Não, Pedrita não pode ser, não vai, não acredito. Aqui é lugar para pessoas que vão além. Se você quer ir além, seja bem-vindo. Porque nós não paramos nas limitações. Nós buscamos aqui a dimensão espiritual, a essência espiritual, mas não uma espiritualidade fanática, lunática, a espiritualidade da Trindade em nós. O reconhecimento da presença divina, da sacralidade da nossa essência. De sermos filhos de Deus com poder. Aqui nós nos reconhecemos filhos de Deus e não deuses. Muitas pessoas já passaram por aqui, mas muitas pessoas também que quiseram ser deuses. E não foi para isso que Deus nos chamou. Nós não somos deuses, nós somos filhos. Aqui é lugar para quem quer ser filho. Aqui é lugar para quem quer obedecer, para quem quer ser humilde, para quem quer viver a vontade de Deus. Se você quer isso, seja bem-vindo. Por isso, no acolhimento e na aceitação, nós também temos a interpretação psico-reeducativa. E o que é isso? Representa o passo fundamental da autoaceitação. Radical, onde o indivíduo cessa a luta contra a sua sombra inconsciente. No processo Chamas Abrasadoras, nós buscamos cessar a nossa luta contra a sombra. Nós somos feitos de luzes e sombras. Nós buscamos cessar essa luta contra a nossa sombra inconsciente e nos autoaceitar de forma radical.
Só somos libertos, amado, e isso é uma experiência que chamas abrasadoras têm a todo momento. Nós só conseguimos ser transformados, passamos por um processo de transformação real, quando nós paramos de lutar com as nossas sombras. Quando nós realmente nos autoaceitamos de forma radical. Nós precisamos nos autoaceitar. Você se autoaceita ou você ainda fica brigando com você mesmo? Você só vai cessar a sua luta interior, você só vai parar de brigar com você quando você se autoaceitar. Reconhecer sua sombra e apresentar a sua sombra para permitir que a sacralidade da sua essência, que é a presença da Trindade em você, venha iluminar essa sombra. É como aconteceu com a Virgem Maria. Engraçado. Quando o anjo disse, a Maria perguntou para o anjo, mas como se fará isso se eu não conheço o homem? E o anjo, o que o anjo disse para Maria? A sombra do Altíssimo te cobrirá. Você será coberta com a sombra do Altíssimo. A sombra do Altíssimo precisa encobrir as nossas sombras. A sacralidade da nossa essência precisa cobrir a nossa sombra. Então nós precisamos parar de lutar contra essa sombra e nos autoaceitar para que essa sombra do Altíssimo nos cubra e ilumine essa sombra. Como se fará isso se eu não conheço o homem? Se eu fosse Gabriel, ainda bem que eu não sou anjo. Porque se eu fosse anjo, eu virava para Maria e disse, Maria, pelo amor de Deus, louvado seja Deus que você não conhece homem, você quer conhecer homem para quê? Não é? Não é assim que muitas vezes nós dizemos? Que bom que você não conhece, né? Mas o que o anjo disse? O anjo não disse para ela, que bom que você não conhece homem. O anjo disse, a sombra do Altíssimo vai te cobrir. Por quê? Porque a vida humana é preciosa para Deus. Porque Deus vê o homem com uma sacralidade que nós não vemos. Por isso, ao nos autoaceitar de forma radical, nós vamos perceber, ao cessar essa luta contra a nossa sombra, nós vamos ver que nós não somos feitos só de sombras, mas também de luz. É como a palavra de Deus diz, meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus pensamentos são muito diferentes dos vossos. Por isso, a pessoa passa a se reconhecer como ser capaz de transformação e digno de ser amado, experimentando a graça como realidade psicológica concreta. E aqui uma libertação na psique tremenda. Por quê? Porque uma pessoa que cessa de lutar com a sua sombra, que se autoaceita de forma radical e que se abre a essa presença divina, essa sacralidade de Deus, a sacralidade da sua essência, ela se reconhece como um ser capaz de transformação. Porque nós só não nos reconhecemos capazes de transformação quando nós não nos abrimos para a presença divina em nós. E quando nós só ficamos ali lutando com a nossa sombra. Agora, quando nós reconhecemos a nossa sacralidade, a presença da Trindade em nós, a inabitação da Trindade em nós, nós começamos a ver que aquilo que Deus vai realizando em nós, nós vamos sendo capazes de transformação. E nós somos dignos de ser amados. Por isso a palavra de Deus diz, o amor de Deus é derramado nos seus corações. Pelo Espírito Santo que te é dado. É o Espírito Santo que nos ama. É o Espírito Santo que nos faz sentir amados por Deus. É a efusão do Espírito que nos faz sentir esse fogo do amor na alma. É a efusão do Espírito que nos faz sentir
ter a convicção de que somos capazes de sermos transformados e que somos dignos de ser amados. É o Espírito Santo que nos dá a graça, nos faz experienciar a graça como realidade psicológica concreta, ao nos autoaceitar de forma radical, nos abrir para a sacralidade da nossa essência e para verdadeiramente parar de lutar com as nossas sombras e deixar que a sombra do Altíssimo nos cubra. Ficou um pouco mais claro para você? Você consegue entender agora, muitas vezes, o porquê que os chamas abrasadoras tem pessoas tão lindas? Pessoas tão maravilhosas, por que nós atraímos os piores? Seja bem-vindo. O processo de autoaceitação radical. Como que se dá esse processo? Cessação de luta interna. Parar de combater aspectos inconscientes da personalidade, reconhecendo-os como parte integrante do processo de individuação e crescimento espiritual. Amado, os processos, os aspectos inconscientes da nossa personalidade, aquilo que está lá no nosso inconsciente, que muitas vezes nós não queremos lembrar, muitas vezes nós queremos esquecer. Quando nós reconhecemos, quando nós paramos de combater esses aspectos inconscientes da nossa personalidade, nós reconhecemos esses aspectos inconscientes como parte integrante do nosso processo de individuação e crescimento espiritual. Os nossos processos, nossos aspectos inconscientes da nossa personalidade, eles nos integram. Eles fazem parte do nosso processo de individuação. Por isso eu sou um ser único, um indivíduo único. Não há ninguém como você, não há ninguém como eu. Nós somos seres únicos, indivíduos únicos. E esses aspectos inconscientes que há em nós, eles nos levam a crescer de forma espiritual. Por isso a cessação da luta interna. É preciso parar de combater os aspectos inconscientes da personalidade. Para que Deus seja em nós, é preciso reconhecer que esses aspectos inconscientes fazem parte de nós, do nosso processo de individuação, do nosso crescimento espiritual. Por isso também o reconhecimento da dignidade, desenvolver a percepção profunda de ser digno de amor, transformação, independente de limitações ou feridas do passado. Amado, o desenvolvimento da minha percepção, o desenvolvimento da minha percepção profunda de ser digno de amor e transformação, ele independe das limitações, ele independe das minhas feridas do passado. As feridas do passado, as minhas limitações não podem impedir o desenvolvimento da minha percepção profunda de ser digna de amor e de ser transformada. Porque quem inabita em mim é a Santíssima Trindade, é o próprio Deus. E eu acolho essa presença divina e reconheço, eu me autoaceito de forma radical. Eu paro de lutar contra as minhas sombras, eu paro de combater os aspectos inconscientes da minha personalidade. Reconheço a minha individuação, reconheço o meu crescimento espiritual, reconheço a sacralidade da Santíssima Trindade em mim, reconheço a minha essência divina e reconheço a minha dignidade. E não há limitação ou ferida do passado que possa parar esse processo. Você consegue entender isso? Nós somos tão sagrados para Deus, a nossa essência é sagrada. E por Deus ter nos divinizado pela encarnação do Verbo, não há limitações, não há feridas do passado que possam impedir o desenvolvimento da nossa dignidade de ser amados e transformados. Somente se você não abrir o teu coração. Somente se você não reconhecer essa sacralidade, essa presença divina,
sacralidade da sua essência, se você não parar de lutar contra a tua sombra, se você não parar de combater os aspectos inconscientes da sua personalidade, se você não autoaceitar você mesmo. Por isso, há em nós uma capacidade transformativa, ou seja, cultivar a confiança na própria capacidade de mudança. Amado, nós precisamos cultivar em nós e nos outros a sua própria capacidade de mudar. E aqui agora algo muito que nós temos que crescer muito. Nós temos que ter uma transformação radical mesmo. Um grande autoconhecimento, porque muitas vezes nós ficamos limitados nos nossos limites e nas feridas do nosso passado. E nós não olhamos para a sacralidade da essência humana. Porque o homem, ele pode sim, ele tem uma capacidade própria de mudança. Você pode mudar, eu posso mudar. E isso muitas vezes há um embate muito grande, até mesmo com liderança na igreja. Porque nós, muitas vezes, não paramos de lutar com as nossas sombras. Não paramos de combater os aspectos inconscientes da nossa personalidade. Nós não reconhecemos a presença divina em nós. Nós não reconhecemos a sacralidade da nossa essência. E por isso nós ficamos parados nos nossos limites, nas feridas do nosso passado, nas nossas fraquezas, nas nossas misérias. Nós nos autoaceitamos de forma radical para mudar. Porque nós autoaceitamos com os nossos limites, com as nossas feridas, mas reconhecendo a presença divina em nós. Reconhecendo a sacralidade da nossa essência. Nós não paramos em nós. Nós nos autoaceitamos porque nós reconhecemos a presença de Deus em nós. Por isso nós cultivamos a confiança na nossa própria capacidade de mudança. Uma pessoa pode mudar sim, querendo você ou não, aceitando você ou não. Se você alguma vez parou alguém, impediu alguém de fazer qualquer coisa na igreja, porque você só fez isso porque você parou na sua fraqueza, na sua limitação, na sua ferida do passado, você não parou de lutar com a sua sombra, você não parou de combater com as essências, com os aspectos inconscientes da sua personalidade, você ainda está parado em você mesmo, você ainda se acha um Deus. Porque quando nós reconhecemos a presença divina em nós, reconhecemos a sacralidade da nossa essência, nós nos autoaceitamos de forma radical, nós vemos que nós somos capazes de mudar sim. Porque nós somos inabitação da Trindade. E nós começamos a nos ver como agente ativo numa jornada de desenvolvimento pessoal e espiritual. Nós nos desenvolvemos na nossa pessoalidade, na nossa individualidade, na nossa vida pessoal e também na nossa vida espiritual. Porque Deus nos fez para sermos desenvolvidos nesta terra e na eternidade. Precisamos, chamas abrasadoras é isso. Nós reconhecemos a capacidade de mudança das pessoas. Nós não afundamos as pessoas nas feridas do seu passado e nem nas suas limitações. Nós vamos além. Nós vemos além. Nós reconhecemos a sacralidade da essência das pessoas. As pessoas têm uma essência divina. E é essa essência divina que nós levamos para as pessoas. Para que as pessoas se autoaceitem de forma radical. Para que as pessoas parem de combater aspectos inconscientes da sua personalidade. Para que as pessoas parem de lutar com a sua própria sombra e permitam ser cobertas pela sombra do Altíssimo. Mas como se dará isso? O Espírito Santo diz: deixa que o Altíssimo cobre você com a sua sombra. Deus hoje olha para você e diz: deixa que o Altíssimo te cubra com a sua sombra.
Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, no final dessa formação, nós queremos agora, Senhor, Te agradecer por tantas coisas que o Senhor nos ensinou hoje. Nós queremos parar de combater, Senhor, os aspectos, Senhor Jesus, inconscientes da nossa personalidade. Queremos parar de lutar com as nossas próprias sombras. Queremos nos aceitar de forma radical, porque somos inabitação da Trindade, a nossa essência divina. E nós não queremos parar nas nossas limitações e feridas do passado, mas queremos assumir hoje, Senhor, a nossa capacidade própria de mudança. Queremos nos ver como agentes ativos de desenvolvimento pessoal e espiritual. Queremos crescer, Senhor, espiritualmente e humanamente. Que todos aqueles que ouvirem esta formação hoje, Senhor, sejam batizados no Espírito Santo. Recebam, Senhor, esse carisma na veia, na alma. Nós acolhemos esse carisma, a formação da consciência através de uma vida na graça, pela efusão do Espírito Santo. Obrigada, Senhor, por nos mostrar esse lugar, um lugar de acolhimento, de aceitação. Um lugar, Senhor, de mente plena, de meditação, de ousadia, de obras. Um lugar, Senhor, como o Senhor próprio nos ensinou hoje, um lugar de renovação contínua. Muito obrigada, Deus. Por isso, batiza-nos no Teu Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Que a mesma experiência que Maria teve com a sombra do Altíssimo, que nós tenhamos nesse dia, com a sombra do Altíssimo. A sombra do Altíssimo que é infinitamente maior do que a nossa própria sombra. A sombra do Altíssimo que pode nos cobrir e fazer em nós aquilo que não sabemos como será, como aconteceu com a Virgem Maria. A sombra do Altíssimo que, quando vem sobre nós, realiza em nós o impossível. Obrigada por essas revelações, meu Deus. E envia, Senhor, envia-nos e envia para cá todos aqueles que o Senhor tem para experimentar, Senhor, esta graça. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, muito obrigada pela presença. Você que passou por aqui, você que estava ouvindo, toda aí, agradeço aqui a presença. Estou vendo várias pessoas aqui, Edneide, Rafael, Mone Farias, Drica. Muito obrigada pela presença de vocês, por você que ainda vai ver também esta formação. Quero agradecer imensamente pela presença de vocês. Hoje foi profundo. Hoje falamos um pouco sobre a aceitação, o processo da autoaceitação radical. Vamos falar amanhã sobre, demos a visão geral, né, do amor, que é acolhimento, aceitação, mente plena e meditação, ousadia e obras e renovação contínua. Falamos de forma mais profunda sobre acolhimento e aceitação, e amanhã depois vamos falar sobre mente plena e meditação. Vou fazer a próxima formação agora na segunda-feira, porque eu vou estar de missão esse final de semana, graças a Deus, no Retiro de Mulheres. Já quero pedir a oração de vocês. Vamos estar aí de missão. Tenho certeza que Deus vai realizar maravilhas no coração dessas mulheres, lá na cidade de São José dos Campos. Deus tem me enviado muito para lá, graças a Deus. Então, orem por nós. Que Deus abençoe muito e até a próxima, se Deus quiser. Lembrando você que está inscrito no Vocacionado, esse vídeo vai para a nossa plataforma Material de Apoio daqui a alguns minutos, mas você já tem lá o PDF dessa formação, você já tem o exercício dessa formação, já está lá, e agora vai o vídeo. Então que Deus abençoe você. Se você ainda não fez os exercícios anteriores, faça, porque é uma forma desse carisma permear o seu coração. Por isso que Deus abençoe você. Valéria Godoy, Centro Missionário Chamas Abrasadoras. Que Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Salve Maria Puríssima.